E aí, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo? Tá aprendendo bastante? Como é que tá sendo? Vamos lá? Pega a palavra de Deus, abre lá em... A gente vai estar falando hoje da parábola dos dois filhos, mas para isso eu vou precisar voltar um capítulo antes para a gente entender. Bom? Se você quiser crescer, faça pergunta, tá? Até Jesus fazia pergunta e se você quiser crescer tem que fazer pergunta. Bom, faça pergunta. Até para Deus, faça pergunta para Ele. Quando você vai conversar com Ele, você faz assim, Deus, como posso fazer isso? Como chego até isso? Como acesso isso? Entendeu? Faça pergunta. Tá bom? Tudo que você for fazer, você lança uma pergunta na frente. Tá? E você vai ver que Jesus também fazia assim. Vamos lá. Mateus 21, capítulo 23. E, chegando ao templo, acercaram-se dele. Aqui Jesus chegando ao templo, cercaram ele, né? Estando já ensinando, ó, ele já está ensinando, né? Os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo, com que autoridade faz isso? E quem te deu tal autoridade? Né? Aqui Jesus chega ao templo e ele vai a ensinar aquelas pessoas. E não era qualquer pessoa, eram pessoas, né, mais velhas do que ele até. Sacerdote, ancião, e ali Jesus estava no meio deles ensinando. Aí chega os fariseus, o religioso, né, e começa a questionar Jesus. Começa a fazer pergunta a ele. É por isso que eu falei para você, faça a pergunta. Tudo que você for querer fazer na vida, primeiro vem a pergunta, tá? E atrás dela, né, tipo assim, como você fala, você lança na frente o como fazer as coisas, né, sempre vai ter a resposta por trás. Aí Jesus fala assim, ó. E Jesus respondendo disse-lhe, eles perguntou, né? Que autoridade faz isso? E quem te deu tal autoridade? Está perguntando para Jesus, quem deu autoridade para ele estar ensinando ali naquele lugar? Quem deu autoridade para ele estar falando aqui no YouTube? Quem deu autoridade para ele estar falando nos rádios, na televisão? E as pessoas querem saber. Quem te deu autoridade, Alex? E você está falando aí, né? Você vai entender. Logo, logo a gente vai chegar nessa parte aí. E Jesus respondendo disse-lhe, eu também vos perguntarei uma coisa. Olha só, Jesus. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Né? Ele falou assim, agora eu vou lançar uma pergunta para vocês. Vocês estão lançando para mim, eu vou fazer uma para vocês. Se vocês responderem, né, eu também respondo a minha. O batismo de João, da onde era? Do céu ou dos homens? Essa é a pergunta que Jesus já engatilhou a eles. Pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, né, ele nos dirá, então por que não o creste? Olha, ai. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Olha, até para o povo, se eles perguntavam, né, eles iam ter resposta. E ele já tinha resposta.
né, dentro deles. E essa era a resposta. 27. Aí Jesus fala assim, ó, e respondendo a Jesus disseram, não sabemos. E respondendo a Jesus disseram, não sabemos, Jesus. Né? Ele disse-lhe, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Tá vendo? Como você lançou uma pergunta, os caras lançou uma pergunta para ele, Jesus devolveu com outra pergunta, e aí eles entraram com um argumento, falou, se não responder assim, ele vai dizer que é assim. Se não responder assim, né, o povo vai dizer que é assim. Então a gente fala que não sabe. Aí Jesus também fala assim, ó, já que vocês não sabem, eu também não vou responder. Né? E hoje eu quero entrar nessa parábola aqui, ó. A parábola dos dois filhos, que está no decorrer da história, que ele vai dar esse argumento aqui, para a gente compreender tudo o que está acontecendo aqui. Tá bom? Aí vai dizer assim, ó. E Jesus vai falar assim, ó. Mas que vos parece? Jesus vai contar uma parábola, uma historinha para eles. Não é uma historinha, né? Aqui é um recado para os que reinam, tá? Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. 29. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Vamos lá. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor, e não foi. Olha só. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não creste. Aqui ele está dizendo aqui, ó, que João veio a eles, a essas pessoas que estavam questionando Jesus aqui, e eles não creste. E aí estava questionando Jesus, que já estava trazendo o reino de Deus, né? Estava ali na frente dele, eles vendo Jesus fazer a obra, também não creste. Aí, olha só o que vai acontecer, né? Eles vendo tudo isso, vendo João, vendo Jesus, Jesus já estava, né, fazendo ali acontecer todas as coisas, né? Eles não creste, mas os publicanos e as meretrizes. Você sabe o que está acontecendo aqui? Que os publicanos e as meretrizes é pessoas que viveram lá no Velho Testamento, lá atrás, entendeu? Entra diante de vós no reino de Deus, ou entra primeiro no reino de Deus, vai entrar primeiro do que eles, né? Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Mas como é que eles creram, Alex? Os publicanos e a meretriz? Pela fé. Raabe, né? Ela, sendo uma prostituta, em Hebreus 11, vai falar que pela fé alcançou, né? Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel, né? Vários deles entraram pela fé. A gente vai ler lá um pouquinho lá, só para você entender, né? Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer, né? Então, eles vendo tudo acontecendo, né, os fariseus, os religiosos daquela época, que questionavam Jesus, não deixavam Jesus fazer
a obra, né? Eles mesmo vendo todas as coisas, os milagres, eles não se arrependeram, eles não entraram no reino de Deus, né? Que reinar com Cristo é diferente de salvação. Salvação aqui é você acessar o sangue. Salvação é você reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. É aquele que crê, né, será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Tá bom? Então, além de eu ser salvo, eu vou reinar com Cristo. Eu vou compreender, né, eu vou acreditar nas palavras. Eu vou viver o Evangelho de Deus. Vamos ver lá em Hebreus 11. E é igual esses dois filhos aqui, ó, que o pai mandou um fazer a obra, ele falou assim, já tô indo. E o outro, o Senhor fala assim, filho, vai na minha vinha hoje, né? E aí ele fala assim, pai, eu não vou não quero trabalhar não, né? Mas esse que falou que não ia, logo ele se arrependeu e foi. E aquele que falou que ia fazer, não foi, né? Então hoje nós temos que ser essa pessoa que muitas das vezes fala assim, pai, eu não vou fazer não. Mas depois se arrepende e fala assim, ah não, eu vou fazer sim, eu vou fazer pela fé, eu vou fazer porque eu sei que o Senhor é galardoador daquele que os buscam, né? E, e eu vou fazer a obra assim. Porque tinha uma recompensa para quem ia para a vinha, né? A pessoa ia trabalhar e o pai simplesmente ali pagava ele, né? Porque a vinha também era do filho, né? Não era só do pai. É quando a gente tem um comércio, tem uma firma, né? É dos nossos filhos também, né? Então, se o pai pede para fazer, logo aquilo ali vai contribuir para ele também, né? Do mesmo jeito o reino de Deus. Tá bom? Jesus não quer reinar sozinho, Jesus quer reinar com os filhos. Tá? Vamos ver lá em Hebreus 11, o que vai falar. Que hoje a gente tem que fazer as coisas um pouco pela fé também. Hebreus 11, vamos lá. E aqui em Hebreus 11 fala aqui que aquele povo, né, que ora, Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não veem, né? Aqui fala aqui, ó, pela fé Abel ofereceu a maior oferta do que Caim. Pela fé Enoque transladou, né, e não foi achado, né? Aqui, ó, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber. Pela fé habitou nas terras das promessas. Que mais aqui, ó? Pela fé, Abraão e Isaac, quando foi provado, né, aquele que receberá a promessa ofereceu o seu filho primogênito, né? Aqui, ó, Raabe, ó, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolheu em paz os espia, né? E aí, eu falo para você aqui, ó, teve aqui a pessoa que escreveu fala assim, ó, e que mais direi? Faltaria-me tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, né? Faltaria tempo que essas pessoas aqui alcançou pela fé, né? E hoje está tudo em nossas mãos, né? Jesus já veio, Jesus já está tocando o terror, assim, como que eu falo assim, é, tudo aberto, tudo escancarado, né? Jesus veio como homem e as pessoas queriam imputar ele, falar que ele não era o Cristo que ia de vir, né? Então aqui, como se diz assim,
aquelas pessoas não vendo Jesus, não vendo a maior parte das escrituras, não tendo o entendimento de tudo que ia acontecer, e elas pela fé alcançaram, né, não só a salvação, mas coisas maiores. Então nós temos que ser, né, ousados, a gente temos que ir adiante todos os dias, tá? Então é essa a palavra no dia de hoje que eu deixo para você, que você possa romper todas as barreiras, romper todas as dificuldades, porque as pessoas vão te questionar, as pessoas vão fazer pergunta para você. Quando elas fizerem pergunta, você lança outra pergunta, tá bom? E muitas das vezes ela não vai saber sair, tá? Fica aqui meu abraço, tamo junto todos os dias, tá bom? Faça a pergunta, né? E você vai ter a resposta. Tchau, fica com Deus, tenha um bom dia, em nome de Jesus, fique em paz.